O melhor jogo da discórdia dos últimos tempos, a treta na madrugada pegou preço. Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro recheado de muita informação. Tudo que tá acontecendo dentro e fora do BBB 23 você fica sabendo agora. Olha só, o jogo da discórdia ontem foi babado, tá? A galera tinha que escolher alguém pra falar as verdades na cara. O tema era livre e o tempo cronometrado, ainda bem, né? Bom, e aí eles podiam escolher também uma consequência. Podia ser travesseirada, tiro de fumaça ou até uma bomba gosmenta. E o resultado foi babado, tá? Mas antes, já me deixa o seu like porque ele é super importante, faz toda a diferença. Você já sabe, a maior cobertura da internet do BBB 23 é aqui no Já Contei. Tem vídeo longo, tem vídeo curto, tem live babado, então tem muito conteúdo pra você ficar por dentro de tudo que acontece, tintim por tintim em ordem cronológica, tá? Então se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativa todas as notificações que daí pronto, você não perde mais nenhum lance, fechou? Pois muito que bem, começou pelos emparedados, né, por ordem alfabética. Primeiro foi o cara de sapato, porque é ser de cara de sapato, acho que é porque é Antônio. Mas daí começou com o cara de sapato que escolheu o César pra ouvir algumas verdades, tá? Milagre não colocou o Fred Nicásio. Aí ele disse pro Black pra falar, né, que o Black começou a falar sobre o erro dele no jogo, que falar do erro dele não justifica o erro do Black. Ele disse sobre aquela questão também do tratamento psicológico do Alface, que teve uma briga hoje, que no caso foi a briga de ontem, né? A briga dele, do Alface com a Bruna e tal. Ele disse que o Black tava mais preocupado em apontar esse erro, que ele chegou praticamente pra brigar com ele, o Sapato, querendo questionar ele, sendo que ele nem falou de forma grossa, e quando ele falou sobre isso, ele falou com muito carinho, né? Que foi naquele outro jogo da discórdia, que o Alface e o Black brigaram, que o Black disse pro Alface que ele tinha que procurar tratamento psiquiátrico, porque não sei o que, como é que ele passou no psicotécnico, lembra? Então, minha gente, foi isso. E aí depois, a Bruna falou também pro Alface no meio da briga. Foi isso, por causa disso. Tá. Aí o Black recebeu a consequência do travesseiro, que era o primeiro também, né? Ninguém queria pegar muito pesado. E aí ele tinha a chance de rebater em 30 segundos. E aí o Black rebateu. Sapato, o problema hoje não foi apenas por conta disso. Foi porque você aqui dentro tende a ser dono da verdade. Você age com parcialidade. Quando não é com seus amigos, você age diferente. Você não foi recriminar a Bruna. Bom, daí foi a vez do Black, ele escolheu o cara de sapato pra ouvir verdades, falou de novo que ele age na parcialidade, que com ele é 2 pesos e 2 medidas, que pra ele o Sapato é um cara extremamente parcial, porque várias vezes ali na casa ele não teve posicionamento, agressão física, quase agressão, né, que ela saiu, ele não falou nada, só que pra ele, o Sapato acusou ele várias vezes, mesmo ele dizendo que não falou na intenção, e que ele, Sapato, potencializou mais as coisas nas pessoas que não jogam com ele. Também deu a consequência do travesseiro e o Sapato rebateu. César, eu não estava presente na hora que a Bruna falou, depois ela falou, errei e pediu desculpas pro Facinho. Agressão física eu não vi em nenhum momento aqui dentro e na Amandinha foi sem querer e vocês estão querendo usar isso contra a Bruna. Babado, né? Bom, daí foi a vez do Fred Nicásio, que escolheu o cara de sapato também pra ouvir umas verdades. E aí o Fred disse pra ele: então, Sapato, podia fazer uma retrospectiva de quantas vezes eu fui perseguido de algumas pessoas, inclusive por você, sobre um fato que foi interpretado há mais de 5 semanas atrás. Tentou fazer intriga, fofoca e de homem pra homem? Supera. Você tá preso nessa mágoa e nesse rancor. O game não vai parar porque você tá triste. E aí o Sapato rebateu, disse que de fato criou uma mágoa nele em relação àquela questão, né, lá da conversa, do quarto secreto, que ele acha que foi pra sujar o caráter dele, e eles conversaram, e aí o Sapato disse que de fato perdoou o Nicásio, só que depois tiveram outras atitudes, né, que ele não gostou, e que na festa ele se exaltou e acabou brigando com ele e depois com a Bruna. Bom, daí o negócio já começou bom, porque daí foi a vez da Aline escolher. E aí a Aline escolheu a Domitila pra ouvir umas verdades. E aí a Aline disse o seguinte pra Domitila: Domitila, eu achava seu jogo no começo completamente duvidoso e hoje pra mim é muito claro, é um jogo egoísta. Domitila que anda por aqui good vibes e entrega as pessoas. Eu acho engraçado esse seu posicionamento, um lugar que é doce. Acho que você faz todo mundo aqui de escada, é isso que você faz. E ela falou super incisiva, né? Só que daí a Aline deu o tiro de fumaça.
E aí, o jeito que a Domitila ficou, meus amigos, foi impagável. E aí, a Domitila rebateu. Aline, desde que você falou que você não me engole, eu percebi que você tem um problema comigo, mas eu não tenho um problema com você. Quando eu levei não sei o que na cabeça, a Kay veio dizer que você tava fazendo caras e bocas no momento e eu não achei justo. Ou seja, o exposed da Kay já começou aí mesmo. A Domitila falou assim, né? A Kay me falou que você tava fazendo caras e bocas mangando de mim. E aí a Aline falou, a Kay fala muitas coisas, né? Oh, a casa da Kay tava caindo. Pois é. Aí ela colocou o tiro de fumaça, né, na Aline ali e tal. E aí foi bobado, tá? Só que na hora do intervalo, a Domitila deu uma pistolada. Ela olhou pro Fred e disse, olha pra mim. Eu vou passar o programa inteiro, sim. Não vou mentir que eu perdi o ar de tanto rir, tá? Daí foi a vez do MC Guimê. E aí ele escolheu a Kay pra ouvir umas verdades. E minha gente, o babado pegou também. O Guimê disse assim, ó. Kay, no início do jogo nós tivemos embates diretos e de certa forma nós nos entendemos. Posição de jogo, você teve pré-julgamento. Eu te indiquei pro paredão que você já tinha me indicado. Cheguei ali, apontou o dedo na minha cara e foi completamente ignorante, dizendo que você mexeu com uma pessoa errada. Não sabia que tinha uma nova regra no BBB, que você é invotável. Então ele quis dizer aquilo que ele já tava falando pelas costas, né? Que no momento que o cowboy manda ele pro paredão, ele tem o direito de mandar de volta também. Que não tava entendendo isso que ela queria dizer. E aí mandou pra ela a bomba de gosma. Craque do jogo, porque a gente achava que a bomba de gosma era uma gosma inteira na cara da pessoa, mas era só um peidinho de gosma mesmo, tá? Mas igual o Guimê craque do jogo. Aí a Kay rebateu o Guimê e disse pra ele que ele tá no direito dele de, né, de pôr no paredão, botar o Gustavo no paredão, que ela não julga por isso, que julgou por antes, né? Que antes do paredão ficou 10 minutos falando dela e que ela fica feliz dele achar que ela é jogadora porque ela não foi ali pra passar férias, né? E ela falou, por que você falou de mim naquele momento? Aí a Amanda escolheu o Black, mesma ladainha de sempre, que ninguém aguenta mais e tal. A Domitila escolheu a Aline, teve revanche do tiro de fumaça na Aline, que ficou pistolada. Pistolada. A Domitila falou assim, ó, me perdoa, Aline. Eu odeio essa palavra, mas parece recalque. E isso, até pela nossa idade, soa feio. Somos muito mais do que tudo isso, disse a Domitila quando escolheu a Aline, né, pra falar as verdades. E ela ainda disse assim, ó, Aline, no primeiro jogo da Discord você me deu planta. Minha resposta a você foi querendo honrar o seu legado. De lá pra cá, as coisas têm piorado num nível que eu só fui entender agora. Me perdoa a palavra, mas parece recalque. E na nossa idade a gente tem que ficar falando, queria conversar. Nós podemos ser muito mais que isso, porque pra mim já é muito do chato. E aí a Aline respondeu, bem pistolada, e disse assim, ó, é com essa Domitila que eu quero jogar. É com essa Domitila que eu quero falar. Não fica aí camuflada não, tá? Você não sabe ouvir. O primeiro passo do empoderamento feminino que você fala é saber ouvir. E você não sabe ouvir. E isso sim que é muito chato. Amei. Bom, daí foi a vez a Kay que chamou o Guimê e aí foi chumbo trocado também, né? Ela escolheu ele pra ouvir essas verdades e ela disse que sempre teve a imagem do Guimê como um jogador que manipula sim, que é um general que manipula os aliados dele. Ela disse que pode até estar errada, mas pelos vídeos que ela assistiu foi essas conclusões que ela tomou. Ela disse que na festa ela falou que o grupo dela era uma M e ela disse que sentia que o nome dela tava na boca dele o tempo todo, né? E que ele é o adversário dela ali dentro, independente de qualquer coisa. O Guimê rebateu dizendo que no dia que ele indicou o Gustavo pro paredão, deu aquela resposta porque ela, né, porque ele votou nela e não gostou, e aí ele ainda disse, sabe aquele dia do alface? Só responde uma coisa, eu parei de falar aí? É isso, pede revisão do VAR, eu voto em você e você vota em mim. Então, quando a Kay fala do Guimê que ele não tirou o nome dela da boca e que ela viu nos vídeos e tal, ele disse, bom, quando tu me viu no vídeo eu parei de falar? Eu sabia que tu tava me vendo, eu parei de falar? Não parei de falar. Então é isso. Bom, aí foi a vez do Ricardo que chamou o César, né, pra ouvir as verdades. Trouxe de novo o lance do último jogo da Discord, que ele não teve tempo pra se defender, que quando falou que quando ele colocou ele no monstro por crueldade, mas ele se esqueceu do terceiro ponto, que tá num jogo, que ali não é ursinhos carinhosos. O César disse que entendeu o ponto de vista dele, que só achou esquisito, porque eles estão ali há 3 semanas e teve uma das brigas mais feias hoje e colocou ele de novo, sendo que a briga deles já passou, ele até já esqueceu e quem tem medo ali dentro é ele. E aí o Alface falou pra ele, e a Bruna eu já me resolvi, parceiro. Que o César falou, tu brigou com a Bruna e não botou ela aqui? O que tu fez? O que é isso? Bom, daí foi a Sara, que disse que não queria chamar. Eu não queria chamar, mas vou chamar a Domitila.
Aí a Sarah puxou a Domitila pra falar algumas verdades. Ela disse o seguinte: me incomoda muito quando você diz que as construções das suas alianças com pessoas que não são do seu time são feitas de outra forma. Você foi incoerente trazendo isso e o meu nome ainda. Hoje na piscina você reforçou que sempre foi leal, mas você precisa lembrar que sua lealdade comprometeu o meu jogo. Aquele lance todo em relação ao Guimê, né? Bom, aí a Domitila levou a travesseirada e rebateu. A gente já teve algumas conversas sobre isso, por isso acho que eu nem quero me defender em relação a você. Como eu já lhe pedi perdão, a única coisa que eu falo a você é: eu errei e eu estou falando isso pela 4ª vez. Se é algo que te afeta, peço desculpas de novo, me perdoe. Nunca foi essa a minha intenção. Bom, foi a vez da Bruna. Ela chamou o Fred Nicásio e detonou, tá? Ao longo da madrugada, ela disse que se a Kay tivesse chamado ela, ela tinha chamado a Kay de volta. Mas ela chamou o Fred. E ela disse que o Fred não estava preocupado com a integridade física da Amanda, que queria só com que ela fosse expulsa do programa por agressão. E ela ainda disse assim, ó: há uma semana atrás você chamava o Alface de louco. Hoje você faltou fazer uma cirurgia no rosto da Amanda pra dizer que eu agredi ela. E aí a Bruna saiu resmungando e disse: é isso que ele faz, fica jogando piadinha, é isso que ele faz. Babado, né? Bom, o Fred Nicásio chegou a passar mal um pouco por causa da fumaça que ele aspirou e tudo mais, tá? Bom, a Marvela chamou a Amanda, que ficou até com um pouco uma cara assim de susto. E aí, pra Amanda, a Marvela disse o seguinte, tá? Rolou a situação de quando a gente precisou unificar votos e eu votei em você. Sei que você ficou chateada com a galera, mas você saiu descontando em mim e acabou falando que me achava fraca. Você reproduziu algo que te magoa, você sempre fala que te chateia, mas foi algo que me chateou. Eu não gosto de sair julgando as pessoas falando que quem é fraco, porque a gente não sabe de nada nesse jogo. Aí depois do lance do travesseiro, que ela levou travesseirada, né? A Amanda disse: pela minha situação, eu pedi desculpas porque eu me exaltei. Sobre o meu jogo ser fraco, foram pessoas do seu grupo que falaram, né? Que o Fredão queria ir comigo porque me achava fraco, né? Eu achei que a situação da festa já estava resolvida. Você é uma pessoa que vai indo conforme a dança e vota em um cada dia. Babado, né? Bom, daí foi a vez do Fred Desimpedido, que chamou a Domitila. E aí ele disse pra Domitila dizer qual consequência que ela queria escolher. Dá pra eliminar? O Tadeu já meteu a bronca nele na sequência, né? Diz que quem tem que escolher é ele, não é a pessoa. Mas o que esperar de Fred Desimpedido, não é mesmo? O maior sabonete da história do BBB. Bom, aí ele disse pra Domitila que o discurso dele ia parecer irônico, mas que não é, que ele levantou a questão de ser perseguida e que não existe essa perseguição, que existem critérios de voto e o voto dele é por proximidade, por afinidade, por isso ele acabou votando nela algumas vezes. Ele disse que ela precisa decidir se ela é good vibes ou se ela é outra pessoa, nesse sentido dela de reatividade com os votos, tá? Ele disse que inclusive prefere a Domitila, né, mais reativa, a Domitila mais faca na bota, não a Domitila good vibes. E aí depois do tiro de fumaça, que ela levou fumaça, e aí pobre da Domitila, ficou mais engraçada, ela rebateu e disse que a relação dela com o Guimê não foi o que levou o Gustavo a sair da casa, o que levou ele a indicar ele, enfim. Ela disse que acha importante esclarecer isso, porque já estão botando muita coisa nela. Ela disse que é good vibes, que escuta que ela quer escutar, que ela é humana, que ele não vai votar nela e ela vai ver rindo na cara porque ela não é um robô, ela não vai ficar dessa forma, tá? Bom, daí foi a vez do Gabriel Pantanal, ele escolheu a Aline pra falar, a mesma ladainha de sempre, ninguém se importa. Aí que veio o babado. Aí que a treta ficou boa. Por quê? Quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que a Larissa tinha prometido colocar e expor a Kay no ao vivo do jogo da discórdia, né? E ela falou. Mas falou só no final. Mas já foi o suficiente. Aí a Larissa, né, falou essas verdades da Kay. Você sabe que a gente tentou uma aproximação e não nos demos muito bem. No decorrer da semana, eu soube que você, numa festa... Tá tudo bem que ela falou sub, tá? Mas tanto é, vamos deixar pra lá. Eu soube que você, numa festa, viu eu batendo uma foto com o cowboy e revirou o olho mostrando. Eu fiquei chateada porque tava tentando uma aproximação com você. Hoje aconteceu na casa em que você tentou sentar na janelinha na treta. Você foi ignorante com o Guimê, com a Alface. E a gente tem que falar o que a gente tem moral pra falar. Ela disse que ela também gritou com a Alface, né? Que ela também foi rude com a Alface. E aí depois tava criticando a Bruna por fazer uma coisa que ela mesma já tinha feito. Então que ela não tinha essa moral pra falar e que tava querendo entrar no meio da janelinha na treta, tá? Ela ainda disse: segundo, todo mundo fala sobre intenção. Quem foi uma das pessoas que falou pra todo mundo da casa que eu não concordava com várias atitudes do Fredão e que tava enxergando o que a casa enxergava. Ou seja, no finalzinho ela já fala
que a Kay tava falando pra casa toda sobre o Fredão e que não concordava com as atitudes dele, que no caso é o Fred Nicásio, né? E aí a Kay recebeu um tiro de fumaça, porque a essa altura eles disseram que não podia mais usar o travesseiro, e aí a Kay rebateu. Você falou tanta coisa que eu nem sei de onde você tirou isso. Sobre a foto com o cowboy, eu não vou nem te responder, porque é irrelevante, ele não tá nem aqui. Sobre a Bruna, eu tava envolvida, porque tava conversando com o Alface. Eu fui tentar falar, porque os dois estavam no meio. Aí a Kay foi se explicar, e aí a Bruna pegou e falou, mentiu. Nem adianta porque mentiu. Babado, né? Bom, o lance terminou, aquela coisa toda, e aí a semente da discórdia foi plantada. O pessoal foi se limpar, aquela coisa toda. E no banho mesmo, enquanto eles já estavam se arrumando, a Kay falou que não falou pro Fred Nicásio, pra todo mundo, que a única coisa que ela disse foi que ele tava errado em querer votar no Christian. Kay. Ela disse que em nenhum momento quis atacar o Nicásio pro outro grupo, que quem queria atacar era eles, não ela. Amada. Aí ela começou a se explicar pro Nicásio, tá? Ela negou que tenha atacado ele de forma aí junto com todo mundo. Ela disse que foi quando o Chris saiu que eles perguntaram quem ela achava que tava errado. Ela disse que achava que o Chris tava errado sim e que o Nicásio tava errado de querer votar nele. Ela disse que foi isso que ela falou, que ela contou pra todo mundo e que isso que a Larissa disse que ela contou pra todo mundo, que isso é mentira. Que estavam 3 pessoas na piscina, ela, o Sapato e a Amanda, e ela deu opinião. E que isso não compromete a amizade deles, porque ela é amiga, mas também não vai passar a mão na cabeça. Aí o Nicásio, tá, mas tava com quem, aonde e como? Me conta melhor, amada. E aqui tava eu, a Amanda, a Aline e Cara de Sapato. A gente foi comentar sobre o Chris. Aí o Nicásio, mas você acha maneiro falar pra eles da mesma maneira que o Black falou da Domitila? E ela, tá, mas já tava todo mundo sabendo. E o Nicásio, mas não é isso. É você falar isso pras pessoas que não são próximas da gente. Mas tava todo mundo sabendo e eu dei meu ponto de vista, ela falou. E ela, tá, mas pediram pra você falar? Eu quero entender em que momento que surgiu o meu nome. E ela, eu jamais ia falar que você tava errado por isso e por isso. Você podia falar pra mim, eu ia agir diferente. Quando eu falo sobre proteção, é isso. É você me deixar desprotegido num lugar onde eu não tô, com pessoas que votam em mim. E aí você reforça um estigma meu negativo. Sua opinião reforça a deles. Se não concorda, não falasse. Ou seja, já ficou super estremecido. Só que daí o César opinou sobre essa situação e disse que a Kay não agiu na maldade, tá? Só que o Nicásio disse que não é legal falar mal dos seus aliados pros seus adversários. Só que daí o César disse que o Chris abria a boca pra falar disso o tempo todo e falou que saiu do grupo porque achava que ele, Nicásio, tava armando pra ele, Chris. E aí o Nicásio falou assim, ó, eu acredito que a Kay não teve maldade, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque isso expõe as pessoas e expõe para as pessoas que votam em mim e até para quem não vota. É por questão de proteção. Eu sei que não teve maldade, mas mesmo que eu não concorde com você, eu não vou reforçar opiniões negativas para as pessoas. Aí a Kay disse que seria pior se ela falasse que ele era isso, isso e aquilo, mas foi numa situação de conversa que não foi pra atacar ele e que ela disse o seguinte, eu falei, acho que o Fredão fez, não foi só o Chris, mas quem saiu foi o Chris e é isso. Agora, falei que eu falei pra todo mundo, isso é mentira. Quem falou pra todo mundo foram eles. Foi um ponto de vista que eu e o cowboy tivemos. Pois ela mentiu na cara dura, né? Porque ela se juntou com a Aline, com todo mundo que tava ali e detonou o Fred. E essa história vai vir à tona depois, você segura aí, tá? Aí a Kay disse que falou dos dois, tanto do Christian quanto do Fred Nicásio, que a treta era deles, mas que não teve nada demais. Por isso que ela nem falou pra ele, né? Porque não foi nada demais. Ela disse que deu um ponto de vista dela, que não ia alterar em nada, mas era óbvio que iam levar isso pro jogo da discórdia pra fazer um inferno na vida dela. Só que o Nicásio tava tentando entender por que que ela falou o nome dele. Por que que o nome dele, por que que ela disse? E ela, não, mas tava todo mundo sabendo. E ele, não, mas não é sobre isso, tu não pode falar mal de mim pra pessoas que não são próximas da gente. E ela, tá, eu só dei o meu ponto de vista. E aí o Nicásio, tá, mas eles te pediram pra falar? E aí o César, que tava por ali, tava tentando ajudar a Kay, dizendo que ela não agiu na maldade e tal. Só que o Nicásio reforça que ele não ia fazer isso, né? Que ele jamais falaria mal da Kay para as pessoas que não gostam dela, para ajudar a reforçar
né, esse estigma dela. Pois bem, aí o pessoal tava lá no quarto do líder e a Bruna usou um card e viu a Marvila e o Alface falando da Amanda, tá? E aí, no momento dessa conversa, eles escutaram e tal, e aí eles estavam falando sobre a Amanda, de achar ela fraca e tudo mais. E aí a Larissa disse, ele tá te chamando de fraca, tá falando mal da Amandinha, pegamos no pulo. E aí o Sapato, lissosomo falsinho. E essa história vai render depois, tá? Se segura. E aí, a Sarah também foi assunto lá no quarto do líder. Eles disseram que ela se manifestou muito bem no jogo da Discord, aquela coisa toda. Pois bem, daí o Fred falou, olha, eu não queria, né, tal, mas eu vou trazer a informação então. Quando o Guimê me mandou ir lá buscar um cigarro, eu passei no banheiro e escutei que a Kay e o Nicásio estavam tentando se entender. Então ele contou pro pessoal toda essa conversa que eu te contei agora, que a situação dele está pra lá de estremecida e que a Larissa plantou a sementinha da Discord. E a Larissa reforçou, é isso mesmo, tudo que eu falei é verdade, ela foi uma falsa, ele tem mais é que saber. Porque eu tô aqui, tem um monte de gente de prova, a Mami e tal, tem um monte de gente de prova. Bom, mas tu acha que esse lance da Kay terminou? Não mesmo. Por quê? A Kay disse que pediram a opinião dela e ela respondeu. E que foi sobre isso que ela, né, e o Christian, e essa situação toda, que é totalmente diferente, entendeu? E o Nicásio disse que entende, mas que não se sente protegido, então. Só que a Kay tá mentindo na cara dura. A relação dos dois claramente estremeceu. E o Nicásio tá se sentindo exposto pela Kay pros inimigos. E aí ele disse que quando alguém não é aliado dele e puxa um assunto sobre alguém e tal, é reforçar aquilo que a pessoa pensa, né? Que é até uma certa forma de ser traidor, porque você reforça essa opinião que pra eles é o que eles tanto querem, é munição. Tanto é que a Larissa só soube disso por causa deles, né? Que você tá sendo exposta, que ele tá sendo exposto pela Kay, que ela não tava protegendo ele. Que quando o grupo começa a falar as coisas e ela ajuda a falar mal, ela não tá protegendo, tá expondo. E aí a Kay, não, mas eu não me importo com o que eles pensam. Ele, mas eu me importo, porque eu me sinto desprotegido. Aí aqui, mas o assunto foi sobre eu ter falado. E aí o Nicásio respondeu, né? Eu entendo, mas ela te expôs numa situação onde eu não fui protegido por ti. Aí o César de novo defende a Kay, disse que o que a Kay quis dizer foi que perguntaram a opinião dela e ela deu a opinião dela, que algumas pessoas já devem ter passado por isso, de perguntarem a opinião dele sobre o Alface e tal, e ele talvez ter se posicionado, dizendo que eles passaram do limite, que foi um posicionamento em que não teve a intenção de ofender. Aí o Nicásio falou, Kay, tamo conversado, tamo tranquilo, eu quis aproveitar pra falar pra todo mundo que eu falei pra você. E aí a Kay fez assim pra ele, um coraçãozinho. Só que a Kay disse que a versão do que ela falou sobre o Fred, né, e da Larissa e tal, ela disse que não foi bem assim. Ela contou a versão dela, que obviamente é mentira. Aí ela disse assim, ó, a situação foi que eu e o cowboy decidimos sair do grupo depois da situação que teve do Chris saindo do grupo. Isso é o fato, todo mundo percebeu. Na minha percepção ainda do cowboy, o que o Fred fez de querer também votar no Chris é uma traição de grupo, por mais que não aconteceu, porque a gente se reuniu pra não acontecer. E eu e o cowboy também achamos que foi uma traição. Enfim, o Chris saiu, morreu o assunto, não lembro quantos dias exatamente depois que o Chris saiu, o pessoal tava sentado na piscina, tava o Sapato, a Amanda, a Aline, falando sobre vários assuntos quando citaram o assunto do Chris. A Nicásio, eu achei que a Larissa tivesse. E é que ela não tava. Ela disse que eu falei pro grupo inteiro, sendo que estavam 3 pessoas lá. Aí o Nicásio falou, bom, a Kay me explicou essa situação, mas ela não tinha falado sobre traição. Tinha falado sobre não concordar. Traição traz um peso maior pra situação. Ou seja, ele já pegou a contradição na própria história que a Kay contou. Só que daí o Black falou que também acha que é traição, que isso também pesa e tal, e só que ele não tava sabendo disso. E aí o Nicásio começa a explicar com todas as letras que o pessoal dele não precisa concordar com tudo que ele faz, mas que não é pra sair pra contando pros inimigos, que isso é muito errado. Daí a Kay disse que o Desimpedidos não tá jogando, porque não teve coragem de escolher uma consequência pra Domitila. Ela disse que o BBB é o jogo e que precisa ter coragem pra falar a verdade. E nisso, olha só, ela acertou, porque realmente ele se escondeu. A Kay disse que não prometeu proteger o Nicásio. Então, a revelação feita hoje não revela nada de muito diferente.
E aí a Kay ainda disse, ele subiu no quarto do líder sem a gente chamar, entrou, o cowboy tava dormindo e entrou desesperado falando, eu preciso da ajuda de vocês porque o Christian vai votar em mim. Eu tava babando, eu fiz sim, não com a mão, assim, fiz não com a mão, mas vocês esperavam que vocês fossem me defender. Ele disse isso, era uma coisa que a casa inteira tava sabendo. O que eu fiz de errado? Se tivesse falado ao contrário, eu ia passar a mão na cabeça dele e falar que ele era rei, aí sim eu ia estar sendo errada. Então a Kay conta, né, do Nicásio chegando no quarto do líder pedindo essa proteção, que ela tava meio dormindo, que ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo e tal, mas que ela fez o que tinha que ser feito, que ela não ia passar a mão na cabeça dele. Ela disse ainda que ela não é prioridade do próprio Fred Nicásio e que depois disso, né, ela vai, enfim, dar uma repensada. Ela disse ainda que não tem como ela defender todo mundo ali dentro, porque a prioridade dela é a Domitila, o Gabriel, a Sarah e a Marvila, que não é ela, não era o cowboy, e mesmo assim colocou o Fred no VIP, né, por 2 vezes seguidas, que ele não era a maior prioridade dela, mas que ainda assim colocou ele no VIP. E ela disse ainda que a prioridade dela é as outras pessoas e que ela não tinha prometido nada pro Nicásio, tá? A Kay ainda contou que a Larissa sempre tentava acompanhar o cowboy no banho. Aí ela já começou a falar essas histórias de novo. Porque a Larissa puxou a história da foto, né? Que é verdade. E enquanto a Larissa tava falando no jogo da discórdia, aí a Kay rebateu, a Larissa falou, tá, mas isso é verdade? Isso é verdade? Tá, aí a Kay falou assim, ó, ela não fala que ela ficava toda hora indo no banho dele, foi o próprio cowboy que reparou. Pode ser coincidência? Pode, mas foi o próprio que disse. Toda hora na festa ela tava dando shot na boca dele. Quando foi que eu dei shot na boca do Fredinho? Isso é uma falta de respeito, é uma visão que eu tive, cara. Eu espero estar errada, mas isso aconteceu sim, e o próprio cowboy falava. Ela ia no bar, ela ia também. Era bizarro e eu tava vendo. Ela vinha bêbada. E o que ela pode falar? Que tava bêbada. Se não tinha maldade ou não, eu não tenho como saber. Porque ela nunca vai falar. Mas o próprio cowboy falava. Então quem sou eu pra falar? E aí vai falar de um assunto de uma pessoa que não tá nem aqui? Se ela tivesse incomodada, ela tinha me perguntado há 3 semanas. Ela tá juntando as coisas pra me atacar depois que ele saiu. E aí você acha que ela parou de falar do Nicásio? É claro que não, tá? Ela disse que o Nicásio, inclusive, esperar que o grupo inteiro vai defender ele como se fosse advogado, isso não vai acontecer. Que uma coisa é ela fazer isso pra Domitila, agora pra ela fazer isso pra todo mundo, ela não tem a menor saúde. Ela disse que não é nem formada em advogada, que ela não maltrata ele, que continua falando com ele normal, só que ela vai se posicionar se ele tiver errado sim, e ele tava errado, e ela disse ainda, inclusive, que ele sabe que tava errado. Então que ela não vai ficar defendendo ele pra todo mundo. Babado, né? Bom, essa história vai dar muito pano pra manga. É claro que eu vou te contar tudo isso e muito mais. E daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo, porque a Amanda tá pistolada. E eu vou te contar todos os detalhes dessa história. E ao vivo, meio-dia, tem mais. Te espero. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.